e no programa de hoje a gente está discutindo sobre meninos em situação de rua e as consequências que as drogas trazem para ele. E aí, Lígia, eu quero te fazer essa pergunta, como que é o trabalho na vara da infância? Quando chega a informação de que um menino está em situação de rua, como vocês trabalham isso? Então, eu trabalho na vara num setor, dentro da equipe técnica, que é o setor de atenção às crianças em situação de acolhimento institucional. Então, são os serviços de acolhimento, né, os abrigos. E se a gente tem uma criança ou um adolescente em situação de rua, isso, pela lei, é motivo para uma providência legal, que é colocá-la num serviço de acolhimento. Dependendo da idade dessa criança, é lógico que vai depender também da aceitação dela, porque não adianta a vara tomar uma providência de levá-la até o serviço de acolhimento e ela, na mesma hora, se evadir. Então, é necessário, é muito importante que haja o trabalho de educação, de contato, de ligação afetiva desses meninos com os programas de cuidados que a gente tem, para convencimento de que eles podem viver num abrigo, num serviço de acolhimento. Isso é uma parte do trabalho. E aí, quando essa criança ou adolescente vai para esse serviço, a gente se propõe a sentar, a conversar, a discutir a história dessa criança, a história familiar que ele traz e as possibilidades de intervenção, para pensarmos um cuidado com esse núcleo familiar, se for possível, ou com esse menino, caso essa família já esteja muito machucada, muito ferida e que essa intervenção não seja mais possível, né? Sempre visando a criança. Mesmo porque a gente consegue ajudar quando a pessoa quer também, né? Sim. E as histórias familiares são muito graves, porque envolvem histórias de consumo de drogas de uma maneira muito nociva, prática delituosa, prisões que se estendem por gerações inteiras e doenças graves, né, precariedade habitacional, de renda, tudo isso afetando os cuidados com a infância pobre na nossa cidade. E a gente tem, acho que é importante dizer, hoje, infelizmente, muitos meninos e meninas em situação de rua que passaram toda a sua primeira infância, ou parte dela, nos serviços de acolhimento e que não foram, infelizmente, acolhidas por uma família que as adotasse. Porque no Brasil ainda vigora uma máxima de que a adoção deve ser para recém-nascidos e crianças muito pequenas, né? Enquanto que, na verdade, a gente sabe que a infância é de responsabilidade de todos nós adultos. Qualquer criança é nossa responsabilidade, qualquer adolescente é nossa responsabilidade. E à medida que a sociedade ganhar essa noção, essa civilização, né, nesse nível para cuidar das suas crianças, a gente vai ter com certeza outro patamar de cuidados para com as nossas crianças. Sim. E engloba tanta coisa, né? Também prevenção, você educar os jovens de que como ela vai ter um filho se ela não tem condição, porque é fácil a gente julgar, né? Mas qual que é a história que está por detrás desse adolescente? Vocês têm uma pergunta? Bom, eu gostaria de saber se vocês também resgatam crianças que estão passando dificuldade em suas casas ou só que estão passando dificuldade nas ruas. Sim. Nós trabalhamos, nós temos um projeto que chama Circulando. O Circulando é um trailer adaptado que nós temos, que vai para os bairros de Campinas, exatamente nos bairros de maior vulnerabilidade, a gente diz, aqueles bairros que têm menos recursos para as crianças, né? Então esse trailer tem salas de atendimento, a gente vai com uma equipe de arte e cultura, então a gente tem dança, tem literatura, tem biblioteca, tem grafite. E nesses bairros, o que a gente faz? A gente aborda, né, a gente se aproxima das crianças que estão nas ruas dos bairros e que suas famílias, obviamente, moram nesses bairros. Então a gente faz um trabalho tanto com as crianças, oferecendo essa oportunidade de vivenciar a arte e a cultura, e também a gente faz um trabalho com essas famílias. Como a Lígia disse, a gente vive, são famílias
que são muito desprovidas de muita coisa. Que há várias gerações, e quando a gente diz desprovida, a gente não está falando só da questão material. É a questão do afeto, do amor, da convivência. São famílias que, inclusive, têm dificuldade de dialogar, de conversar. Ela tende a resolver as suas questões de conflito através da violência. Todas as famílias têm conflitos, não é verdade? Vocês têm, nós temos. Aí a gente vai, o pai e a mãe chama para conversar, para trocar uma ideia. Quando nessas famílias surge um conflito, eles não sabem conversar. Porque já há várias gerações não foi assim que eles resolveram. Por isso que existe violência. Então nós temos lá no Circulando uma equipe que tem psicólogo, assistente social, educadores sociais, que vem ajudando essas famílias também a trabalharem de uma outra forma com seus filhos. Muito legal, muito interessante. E é bem isso mesmo, né, gente? O que eles aprenderam, né? Que nem o menino, ele nunca ouviu falar do amor, ele não sabe o que é amor, ele não vive isso. Como que ele vai fazer isso, né? Como que ele vai vivenciar isso? Sabe, Sandra? Pode falar. Às vezes, esse adolescente, essa criança, tem o primeiro olhar de afeto num serviço de acolhimento. Aquilo que ele nunca teve. Um olhar que dá importância para ele, que fala, é possível, vem aqui, eu te ajudo, vamos junto. Ele tem insegurança, ele tem medo de ir para a escola, ele tem medo de enfrentar. A gente tem um garoto que está agora com a gente no abrigo e ele é muito habilidoso no futebol. Ele veio de um outro serviço de acolhimento, ele já é um adolescente. Ele é ótimo no futebol, conseguiu um campeonato, a gente conseguiu fazer uma força-tarefa para levar ele para o campeonato, mas ele, na continuidade, ele tem medo de enfrentar isso. Ele tem medo de enfrentar os amigos que dizem que não são amigos, mas os companheiros que dizem, fazem algum tipo de chacota porque ele mora num abrigo. Então, o que a gente faz? A gente vai junto, a gente acompanha esse adolescente, fortalecendo aquilo que ele não teve. Ele não foi fortalecido quando ele era criança. Então, fortalecendo a possibilidade dele estar junto numa atividade diferente, numa atividade que vai fazer a diferença na vida dele, que tem uma possibilidade de futuro, quer seja nesse futebol, a gente não espera que todos os brasileiros sejam craques de futebol, né? Mas é uma possibilidade. Quer seja numa outra atividade profissional, tornar-se um profissional de carreira, conseguir fazer uma formação. Então, tudo isso é importante nessa possibilidade de autonomia, possibilidade de resgate daquilo que todo mundo sonha. Possibilidade, inclusive, de ter um sonho. Com certeza. E é interessante, você que está nos assistindo, a gente tem um preconceito, né? Ele usa a droga, ele vai ficar internado, ele tem que ficar sem usar, né? Mas na realidade é um dia melhor que o outro, né? Com mais dignidade, com essas possibilidades de ter novos sonhos, porque às vezes ele vai fazer vários tratamentos e ele não vai conseguir se recuperar, mas ele está cada vez melhor, ele está melhorando. Porque qual que é a história dele, né? O que ele viveu desde pequeno? Você estava falando, Lígia? Respondendo ao que ele perguntou, especificamente se a gente pode resgatar uma criança de dentro da casa, sim. Se ela estiver sofrendo violência, né, a gente tem toda uma rede de serviços que é preparada e precisa e deve fazer isso, né? E a gente está sempre aprendendo como fazer melhor, né? Eu atualmente defendo muito uma bandeira de que a Vara da Infância abra suas portas para acolher os meninos e meninas, muitas vezes já em situação de rua, mas assim, nos primeiros dias de rua, que chegam até a vara para pedir acolhimento, ajuda, para serem ouvidos e que a gente possa atender esses meninos, né, acompanhá-los, esquecer um pouco os papéis, que isso a gente resolve depois, mas pensar com o menino qual caminho, qual situação, qual local ele pode ser melhor cuidado, e fique mais tranquilo, porque a infância é um período rico da vida da pessoa, é um período ímpar. E nós, humanidade, nós temos uma grande riqueza, a nossa maior riqueza não são bens materiais, não são bens do meio ambiente, a nossa maior riqueza é a infância. E se nós não cuidarmos dessa infância, nós estamos decretando a nossa morte. Então, é muito importante que a gente abra as portas, né, do nosso melhor para termos por perto
as crianças. Lígia, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a criança, ela vai repetindo o que ela viu, né? Ela vai repetindo e aí pode ser tão maravilhoso toda a vida dela. Acabou o programa. Uau! Nossa, que delícia! Que gostoso. Obrigada. Muito obrigada, Lígia, pela sua participação. Eu sou sua telespectadora. Ah, que bom, que bom. E você, Valéria, muito obrigada. Esse projeto circulando, que lindo, né? Eu vi falando que a TV tinha que divulgar só coisa boa, né? Porque tem tanta coisa muito boa. bacana esse projeto. A gente tem se surpreendido a cada dia com a função que ele vem fazendo em alguns bairros. E aí você vê que a população ela está precisando tanto que você chega lá e eles chegam junto. Sabe? Já chegaram a pedir pra gente 10 circulandos. Ah, que delícia! Vai chegar lá. Vai chegar lá. E, Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que vocês têm que ter essa temperança, né? De saber que um dia atrás do outro e a gente vai Exatamente. melhorando a sociedade. E amar o que faz. Exatamente. E é vocês, né? Que são o futuro. Vocês têm que entender bem tudo isso que a gente está falando, porque é esse amor que pode mudar realmente a sociedade. E a você que está em casa, muito obrigada pela sua participação e eu te espero semana que vem.